Duas colaboradoras se recusaram a vender em uma clínica. É sobre isso que eu vou falar para você. É o alerta vermelho que muitos donos e gestores vêm ignorando. Talvez você já passou inclusive pelo motim. Terceiro ponto, parece que quando as coisas estão fluindo, vem o time técnico e deixa de vender. Bom, meu dono, meu gestor, meu técnico de clínica, se você já passou ou está passando por isso, você caiu no vídeo certo e é sobre isso que eu vou falar para você. Eu contarei nesse vídeo um relato de uma das nossas alunas que bateu o recorde num mês de faturamento e no outro mês duas meninas, o time técnico, uma esteticista e uma biomédica, fizeram um motim para parar de vender. Sim, isso mesmo, e não existe isso só com você. Existe isso pelo Brasil afora quando a gente não cuida de alguns pontos importantes. Quando a gente não está em estado de alerta e a gente acaba ignorando alguns passos. Para a gente iniciar, antes da gente falar do tema, eu preciso me apresentar. Sou Gustavo Medeiros e há mais de 7 anos, quase uma década, eu venho caminhando junto com donos, gestores e técnicos para ajudar cada vez mais a gerar os resultados que tanto a gente pode, precisa e merece em suas clínicas. Através de um dos maiores movimentos que surgiram no Brasil, que é a nossa licenciadora Clinics. Afinal, clínicas que crescem são Clinics. Eu vou deixar o nosso link aqui abaixo nesse vídeo e te convido a conhecer o nosso movimento, porque você tem dois caminhos. Caminhar sozinho, ter mais burocracia, pagar mais de valor caro, coisas mais caras, não ter suporte, ou caminhar junto com a nossa licenciadora, aonde nós iremos te dar acesso, aonde nós iremos te dar suporte. Isso mesmo que você está ouvindo. Estamos esperando. Bora lá, sem mais delongas, e nesse vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Bom, semana passada eu estava dentro de um dos nossos encontros e essa aluna falou assim, ó, yes! Batemos meta de venda, batemos recorde de faturamento na nossa clínica, vendemos algo que eu nunca acreditei que nós venderíamos, Gustavo. E aí, obviamente, antes da gente continuar, eu dei parabéns para ela. E eu não sei o porquê, parece que isso vem acontecendo cada vez mais com muita frequência dentro das clínicas. Eu falei para ela que isso era extraordinário e eu fiz uma pergunta para ela, o que você entende que aconteceu? E ela disse, Gustavo, através dos seus programas a gente começou a ter mais alinhamento, a gente aprendeu a fazer os alinhamentos, nós também conseguimos exigir mais da nossa equipe e ela trouxe mais alguns pontos positivos. Mas para aí que essa história ela tem a parte que não é tão positiva. E depois a gente continuou conversando e nos últimos dias ela falou assim, Gustavo, por incrível que pareça, não sei o que aconteceu, mas tem a minha equipe técnica, as minhas esteticistas, biomédicas, parece que pararam de vender. E eu falei, cara, que coisa! E ela pegou e falou assim, como pode isso? Quando parece que as coisas estão fluindo, essas duas meninas ou três pararam de fazer as coisas acontecerem. Prontamente a gente procurou e começou a entender o que estava acontecendo. E aqui eu tomei a liberdade e fiz um encontro com elas e a gente teve um grande alinhamento e uma grande conversa. O que aconteceu? Primeiro erro que eu gostaria de compartilhar com você. Na cabeça das meninas não estava tão claro as bonificações e as premiações, dando a entender que elas tiveram a sensação que acabaram ganhando menos com um faturamento alto. Claro que deu a sensação, elas tiveram uma excelente bonificação e ganharam de acordo como fizeram o alinhamento. Mas dentro da percepção delas, elas deveriam ter ganhado um pouco mais. E isso aconteceu pela falta de clareza referente às bonificações, referente às premiações. Então anotem aí, primeiro erro às vezes é não deixar tão claro como água. Segundo ponto, que eu estava conversando com as meninas e elas falaram, parece que quanto mais a gente vende, menos a gente ganha. Olha que loucura. Daí eu comecei a fazer uma pergunta, obviamente um diagnóstico para entender o porquê que elas estavam pensando nisso. Antes de eu falar desse segundo ponto, te convido a se inscrever aqui no canal, ative o sininho, porque toda semana sai vídeo novo, vídeos que é sobre clínica, sobre exatamente o que a gente está passando aí dentro e certamente você vai ter já muitas orientações para mudar a realidade da sua clínica, tá bom?
E aí ela falou assim, quanto mais a gente vende, mais a gente ganha. E eu comecei a investigar e a ter um diagnóstico. Olha só que interessante, de novo, o que estava faltando era esclarecimento. E na cabeça delas, elas deveriam ganhar algumas bonificações a mais. Mas por que elas estavam achando isso? Porque como elas ajudaram a equipe toda, elas entenderam que deveria ganhar mais. Olha o quanto a falta de alinhamento de expectativa gera problemas na sua clínica. Olha o quanto que a falta de alinhamentos de expectativa gera problema na sua equipe. E aí eu falei para elas, por que vocês acham isso? Não, porque a gente teve um papel fundamental, mas vocês ganharam por isso. Tanto que, de um mês para o outro, na parte técnica, vocês venderam semelhante, exatamente algo que vocês venderam no mês passado. Então, dentro do que vocês produziram, vocês ganharam semelhante. E aí, eu preciso que você grave essa frase, mostre para o seu time. Dinheiro se produz, não se ganha. As pessoas estão confundindo, achando que elas têm que ganhar para fazer. É o contrário, eu produzo para depois ganhar. É assim que é. Não tem como uma clínica não estar saudável financeiramente se ela vai ter que ajudar. Ela tem que primeiro estar muito bem financeiramente. Você faz parte desse ecossistema chamado clínica. Você tem que cuidar da clínica, você tem que ver a clínica tendo transbordo. Uma metáfora que eu uso, sabe o que é? A clínica é uma caixa d'água. Imagina que toda venda, toda transformação, todo protocolo vendido vai enchendo essa caixa d'água. Quando transborda, cada um pode botar o seu copinho e ganhar um pouco. É assim que é. Nós temos que deixar uma clínica forte, sustentável, firme, para que assim consiga trazer transbordo para nós também. Esse foi o segundo ponto que elas falaram. Terceiro ponto que eu quero trazer para você aqui. Eu te convido a, muitas vezes, dar espaço para ouvir o time técnico. Por que eu te falo isso? Muito dono de clínica que estão nos nossos programas falam assim, ó, não, Gustavo, mas eu deixo elas falarem. Só que normalmente quando a gente fala, quero ouvir você, é quando acontece algum caos. Então eu chamo isso que não é feedback, é feedback. Porque ao invés de você ter um ambiente propício a ter uma conversa, é todo mundo com a guarda alta, sem deixar uma e a outra ouvir. Eu convido você a estar mais perto e entender se a pessoa entendeu o que você falou. Aqui no nosso escritório, aqui na nossa licenciadora Clinics, que vai estar o link aqui embaixo, posso te fazer um convite? Existe 2 caminhos para você, já falei e reforço. Um, você caminhar sozinha. Outro, lembre-se, clínicas que crescem são clinics. Eu convido você a entender e fazer uma técnica que é muito importante, ela vem do processo terapêutico, que é assim, a gente usa aqui no escritório, assim, ó. Bom, time, a gente vai fazer isso, isso, isso. Ou a bonificação vai ser assim, assim, assado, ok? Ok. Explique para mim o que você entendeu sobre a bonificação. E a técnica pede para a pessoa explicar o que ela entendeu, o que recém foi falado, para ver se realmente você conseguiu transferir a informação certa que você gostaria de transferir. Porque às vezes a gente acha que transferiu e quando vê a gente não transferiu. Quando vê a gente é tão claro para nós que parece que ficou claro para a pessoa e muitas vezes não está claro para ela também. Então o meu convite assiste esse vídeo mais uma vez e lembre desses 3 pilares para que você não tenha mais problema de você ter um motim dentro da sua clínica, para que as suas colaboradoras se recusem a vender e que você continue tendo transbordo, tendo prosperidade na sua clínica. Maravilha? Um beijo do Guga, te espero na nossa licenciadora e até breve.